Aleluia! Glória a Deus, graça e paz. Cadê meu segurança? Não veio hoje não, Dandan? Foi no banheiro, porque ele bebe muita água. Depois vamos ver medir esse braço seu. Mas eu acho que o seu é pão doce, viu? O dele é malhação. Graça e paz. Pode sentar o louvor, fica só o teclado. Aleph, você está lindo cada dia mais, viu? Te amo demais. Deus é bom, vocês estão maravilhosos. Já pensou? O meu aqui é pão Jacó, esse aqui pão de coco, com bastante açúcar. Amém. Graça e paz a todos vocês, aos irmãos e amigos visitantes, mais uma vez sejam bem-vindos. É uma honra estar aqui ministrando a palavra. E Deus é bom. Só para corrigir o que Cássia disse, que ele bota em maus lençóis, né? Eu disse que ela fica no meu pé. Eu quero usar uma roupa, ela quer domingo à noite é a roupa mais chique. Aí eu disse a ela para me vingar, né? Foi um ar de vingança. Essa para domingo de manhã está ótima, mas para a noite, não para fazer propaganda de Tata. Então está perdoado, né? Não é que a roupa não seja boa, foi para me vingar. Não é? Vocês entenderam? Eu tenho que vencer, eu tenho um espírito competitivo, vencer dela é alguma dica, né? Então, gente, vocês estão bem? Glória a Deus. Então, hoje eu quero ministrar. Já foi feito tudo, reconhecer os visitantes. Vocês estão lindos. Cida continua linda, não é? Todos vocês. Diga para o seu vizinho, você está lindo, você está bem. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os empreendedores por semear na nossa obra. Jete está aqui. Gigi, se eu não orar por ela hoje, a culpa é sua. Porque não me lembrou. No final do culto, não é? A culpa é sua. Eu vou logo me desculpando, né? Se eu errar, não é? Então, Deus é bom. Gente, desculpe, isso acontece comigo. Gislã, meu filho, o potezinho do irmão que deu doce, a cocada, está lá no gabinete, já tem um tempão. E eu não vejo mais ele para dar o pote. Você pode levar hoje, meu filho, no final do culto. Que ele conhece o rapaz, né? Deus está lá o potezinho, rapaz. Toda vez eu esqueço. Outro dia eu vi ele por aqui assim, acabei esquecendo no final do culto. Ele com a esposa, eu acho. Então Deus é bom, gente. Hoje eu quero ministrar sobre entendendo a autoridade. Amém? Eu creio que eu vou estar passando uma visão ampliada, macro. Uma visão maior sobre a autoridade. Nós temos uma autoridade e não adianta só ter autoridade. Precisamos usar. E precisamos também entender que nós temos autoridade porque somos a autoridade. Amém? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Coisinha está aqui, a filha de Selminha e Toninho. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vanessa, né? Te amo, viu? Seja bem-vinda à nossa casa. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, 16. Eu acredito e profetizo que você vai romper hoje. Amém? Vai romper. Vai ser bênção. Vamos ler 2 Coríntios 5, do 16 ao 17. Depois pular para o 20. E eu vou estar explicando algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, que ele é extraordinário. Pode trazer, meu filho. Eu acho melhor ministrar com isso, que a gente fica mais à vontade. Saí de pastor para quadrilheiro. Propaganda de quê? Propaganda. Essa camisa foi de Rondinelli. A G-Modas. Cadê Rondinelli? Rondinelli, cadê você? Levanta a mão. Está no DI trabalhando, é? Está lá fora. Rondinelli, olha ele lá atrás. Rondinelli, olha para ele lá. A G-Modas, essa camisa da G-Modas. Eu usei no São João e estou usando hoje aqui. Dandan votou. Meu segurança, fique em pé, meu segurança, vá. Para ninguém ficar com graça comigo. Obrigado, meu filho, pode sentar. Então, mexer comigo. Depois eu vou dar a oportunidade para você, Tiago, cantar, que eu sei que vocês vieram já pronto para cantar. Vieram de verde os dois. Né, combinaram para fazer o dueto, depois
tem espaço para vocês. Eu só ia me lembrar. Então, 2 Coríntios 5,16. Mas eu gosto, né? Olha que maravilha. Assim de agora em diante. Aqui já está. Quando diz assim de agora em diante, está mostrando para nós uma nova realidade. E é maravilhoso servir a Deus com alegria, com a consciência que somos novas pessoas. Assim de agora em diante, diga, tudo mudou. Então, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos conhecido a Cristo assim, que Ele morreu como um homem, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Então, fica claro aqui para nós, que quando nos convertemos, nos tornamos uma nova pessoa. Então, houve um poder de Deus em nós, que nos deu uma nova identidade. Amém? Nos deu uma nova natureza, nos deu uma nova posição. O poder de Deus nos deu uma nova identidade, nos deu uma nova natureza, amém? E uma nova posição. Temos uma natureza no nosso corpo, e Gálatas 5,16 diz que a carne luta contra o espírito contra a carne, a natureza carnal no nosso corpo, mas no nosso homem interior, no nosso espírito recriado, nós temos a natureza divina, a natureza de um novo ser. Então, nós conhecemos, recebemos uma nova identidade, uma nova natureza e uma nova posição. Se não devemos conhecer ninguém segundo do ponto de vista humano, essa regra deve servir primeiro para nós mesmos. Amém? Nós não devemos nos ver na perspectiva que somos apenas seres humanos comuns. Nós temos o Espírito de Deus. Você precisa se ver no espelho de Deus. Devemos, em outras palavras, considerar essa nova vida. Nós devemos andar em novidade de vida. Amém? Se você não considerar essa nova vida, você não vai usufruir dela. Vocês estão comigo? Exemplo. Na terça-feira eu ministrei, eu encorajo você lá no YouTube pegar a mensagem, que eu fui inspirado por Rose, que ela ministrou na quinta-feira passada, uma mensagem boa para você buscar também lá. Ela falou sobre fé, tocou no amor, e eu ministrei sobre o amor, inspirado pela vida dela, que o Espírito Santo colocou no coração dela. Então eu ministrei sobre o amor, de como os frutos crescem, amadurecem, de forma natural, eles crescem, por quê? Diga, a natureza deles. E nós temos em nosso espírito o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, generosidade. Então, às vezes, e eu achava também, achávamos difícil andar em amor. Mas para mim hoje, quando eu considero essa minha nova realidade, essa natureza, a coisa mais fácil amar. É uma questão de escolha. Perdoar é a coisa mais fácil. E eu cheguei à conclusão que a coisa mais difícil para o crente que nasceu de novo é andar na carne. E quando vamos buscar a etimologia, a raiz, a definição inicial do que é fruto, que é uma consequência natural, amém? De algo que já existe. E o que carne, obra da carne, é algo que requer esforço. Então eu cheguei à conclusão que para mim, eu não sei como é isso, mas deve ser terrível ter inveja. É obra da carne. Então não é fácil carregar o peso da inércia, da incapacidade. É isso que é inveja, a incapacidade de produzir. Então você inveja alguém que produz. Obrigado pelos amém. Então quem carrega a inveja está preso no calabouço da ineficácia, da ineficiência. Amém? Aleluia! Como deve ser difícil também carregar ou estar preso no calabouço do adultério.
Imagine para o crente adulterando. Imagine o crente roubando, vivendo uma vida dupla. É uma prisão. Então, andar em amor deve ser fácil para nós. Vocês estão comigo? É questão de pensamento, de consciência dessa nova natureza. Amém? No versículo 17 diz, reiterando o que eu disse, portanto, se alguém está em Cristo, você está em Cristo, é nova criação. Entendeu, Fabiano? Está com o cara assim meio coisado. É nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Versículo 20. Como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio, assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Ou seja, nós devemos assumir hoje essa nova posição de embaixadores de Cristo. Amém? Por quê? Quando eu assumo essa posição, quando eu entendo quem eu sou, eu vou liberar as credenciais e o poder que está disponível para ser embaixador. Amém? Agora, o que é um embaixador? Nós já somos embaixadores de Cristo. Você se portando como ele ou não, usando a autoridade do embaixador ou não, você é um embaixador. Amém? Então, o que é um embaixador? Um embaixador é um representante diplomático de um país junto a outro país. Amém? E um detalhe, um embaixador, ele sempre representa alguém que é maior do que ele. Amém? É um representante diplomático de um país junto a outro país, e o embaixador sempre representa alguém que é maior do que ele. Outro detalhe, as palavras e as atitudes de um embaixador são as palavras e as atitudes de quem ele representa. Nós representamos o céu, nós representamos o Senhor. Maior é aquele que está em nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Não somente temos autoridade, nós somos autoridade. Isso é muito importante entender. Por exemplo, a embaixada do Brasil, mesmo estando em solo americano nos Estados Unidos da América, lá tem a embaixada e tem o embaixador. Aquela embaixada em solo americano está delimitada, diga comigo, delimitada. E ninguém entra sem permissão. Amém? Ninguém entra sem permissão. Então precisamos entender que mesmo aquela embaixada nos Estados Unidos, estando em solo americano, sendo embaixada brasileira, os brasileiros ali estão protegidos, como sendo solo brasileiro. Amém? Olha o que diz, eu vou citar para você, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz: no entanto, a nossa cidadania, Filipenses 3, 20, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pedro diz algo semelhante. 1 de Pedro 2,11. 1 de Pedro 2,11. Amado, exorto-vos, como peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne, que batalha contra a alma. Somos peregrinos. Estamos de passagem. A nossa pátria, a nossa cidadania é do céu. Nós temos dupla nacionalidade. Nascemos no Brasil. Amém? No seu RG. Eu não sei como é que está hoje, mas o meu tem na filiação, pai e mãe. Agora eu também sou cidadão do céu. Aleluia. Então, porque justamente nós somos embaixadores, onde chegamos, nós devemos delimitar o nosso espaço. Eu e você não devemos permitir que o mal entre em nossa casa. E hoje de manhã eu falei sobre isso, que está ecoando as palavras
ditas pelo apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, que é uma igreja gentílica que serve para nós. A palavra dada pelo Espírito Santo a ele para dizer para nós foi em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Quem é o embaixador aqui é você. Você é do céu, você é um representante diplomático do céu. Onde você chega, você tem que delimitar o seu espaço, você tem que aprender a exercer autoridade. Você é um embaixador de Cristo. As palavras e as atitudes do embaixador devem ser as palavras e as atitudes de quem ele representa. E ele sempre vai representar alguém que é maior do que ele. Oh, aleluia! A embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, ninguém pode entrar. O americano tem permissão de entrar. Mesmo em solo brasileiro, está ali, aquele espaço é delimitado. Todo o exército. Chega um brasileiro e humilha aquele americano no solo brasileiro. Mas ele dentro da embaixada é como se estivesse nos Estados Unidos. Faça o teste. Todo o exército americano está ali para proteger aquele cidadão. Há um exército de anjos. Há um exército de anjos. Nós somos cidadãos dos céus. Somos embaixadores. E a Bíblia diz, como eu falei, não deis lugar ao diabo, Efésios 4:27. Essa palavra para lugar, eu fui buscar no grego, é tupos, é espaço delimitado. Não deixe o diabo entrar no seu espaço delimitado. Eu vou repetir, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Essa palavra para lugar é espaço delimitado. Eu e você não podemos, nem devemos dar lugar do espaço que Deus delimitou para você, para mim e para nós. Resista ao diabo. Ele é arbitrário, ele não respeita, mas você tem que botar ele no lugar dele. Aleluia. Então, chegou no trabalho, chegou no curso, chegou na escola, obrigado meu filho. Chegou no táxi, hoje é Uber, não é? Eu não sei se ainda existe táxi. Chegou no trabalho, chegou na escola, chegou no shopping, chegou no Uber, chegou na vizinhança, chegou em casa, chegou em qualquer outro lugar, no calçadão das Laranjeiras, aquele espaço é seu. O embaixador está chegando. E as mesmas palavras estão implícitas ali em 2 Coríntios 5:20. Estão implícitas as mesmas palavras que Deus deu a Moisés em Deuteronômio 11:24. Todo lugar em que a sola dos vossos pés pisar será vosso território. Deus deu a Josué 1:3. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Aleluia! Está implícito, você é um embaixador. Vocês estão comigo? Então precisamos exercer autoridade. Eu vou ler Lucas 10:19. Pode me acompanhar, por favor? Está recebendo de Deus? Água de coco, dandan. Lucas 10:19. Aleluia. Entendendo a autoridade. Vou ler algumas versões, eu acho que 3. Atentai. Eu gosto da King James. Atentai. Quem você é? A autoridade que você tem, o que você pode fazer em Cristo. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Então nós temos, diga, eu tenho autoridade, porque eu sou autoridade, porque eu sou um embaixador de Cristo. Na Bíblia ampliada diz,
Eis que vos dei autoridade e poder para esmagar serpentes e escorpiões, e força e habilidade física e mentais, sobre todos os poderes que o inimigo possui, e nada vai, de modo nenhum, causar-vos dano. Na Bíblia Mensagem, perceberam o que eu dei a vocês? Começa com uma pergunta. A Bíblia Mensagem é boa de usar, você analisando o contexto, porque ela não transmite uma interpretação, uma tradução literal, mas uma ideia, uma interpretação pessoal. Mas esse versículo fica bem claro. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em você. Agora, o que é o salvo-conduto? É um documento oficial. Os países, eles se respeitam nisso, ou devem se respeitar nisso. É um acordo internacional. É um documento internacional. A Cruz Vermelha tem esse documento. Porque eles trabalham cuidando. É um hospital móvel, né? A Cruz Vermelha. Então, eles têm o salvo-conduto, documento de guerra, que eles podem transitar no meio da guerra e não podem ser atacados. Amém? Aleluia! Então, é poderoso demais. Colossenses 1,13 diz, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção, por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os nossos pecados. Então, nós somos transportados espiritualmente para o reino do seu Filho amado, amém? Fomos resgatados das trevas quando nos aceitamos a Cristo para a sua luz e nos tornamos embaixadores, autoridades. Agora, um detalhe muito importante: Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Tanto no grego, como no hebraico, tanto no aramaico, não existe nenhuma palavra correspondente para reino. É reinado, governo. Oh, aleluia! É governo, reinado, o reinado de Deus. Então, quando Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos tirou do governo de Satanás. Ele não deve ter autoridade sobre mim, nem sobre si, sobre você, sobre ti. Amém? Aleluia! Ele não deve ter autoridade, porque você está debaixo do governo de Deus, do reinado de Deus. Eu e você precisamos de um posicionamento diante das circunstâncias, diante dos sentimentos, diante das afrontas. Não deis lugar ao diabo. Aleluia! Então, podemos ler da seguinte forma: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu governo, em que temos a plena redenção, completamente libertos. Diga para o seu vizinho: você está completamente liberto do inferno. Eu gosto dessa palavra, plena redenção. Cássia falou isso hoje de manhã, no final. Terminou um culto, começou outro de manhã. Foi maravilhoso hoje de manhã. Toque do Espírito Santo. A sua alma só precisa ser renovada. O seu pensamento, o diabo lhe enganando, que você é isso, você é ansioso, você é medroso. Não, você está em Cristo, é nova criatura. E você precisa assumir essa nova posição para experimentar no seu corpo, na sua alma, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A redenção foi plena, satisfeita, completa. Você precisa só agora se revestir, pegar, tomar posse, assumir. Eu sou o embaixador de Cristo.
Da mesma forma como eu posso amar, porque Ele me amou primeiro. Amém? Então, onde o reinado de Deus chega, o reino de Deus chega, o reinado chega, o governo chega. E eu me lembro, já falei muito sobre isso no Rema, eu me lembro, estudando na escola, da época da escravidão, onde nossos irmãos negros eram escravizados, medidos e julgados injustamente pela aparência, pela cor da pele, seu caráter, sua humanidade. Isso é um absurdo. Mas vieram algumas leis. Veio a lei do ventre livre, onde qualquer mulher, bebê escravo que nascesse, ele já não seria mais escravo a partir daquele momento. Eu não sei se foi a lei sexagenária ou a lei do ventre livre, que veio primeiro. Mas veio a lei sexagenária, onde o escravo que alcançasse 60 anos, ele deixava de ser escravo. E, por fim, essa eu sei que foi por último. Desculpa se eu estou salivando por causa do aparelho do dente, né? É terrível. Por último, veio a lei áurea, assinada pela princesa Isabel. Eu era criança quando aprendi sobre isso. Onde todos os escravos foram libertos. Foram assinadas essas leis. Mas quem disse que os escravos automaticamente foram libertos? Eles não tinham Instagram. Eles não tinham Facebook, Twitter. Elon Musk não estava lá. Bill Gates também não. Vocês estão comigo? Eles não tinham internet, nem telégrafo na época, nem telefone. Até chegar naquela fazenda de escravo, a notícia de que eles já estavam livres. Mesmo estando livres, eles ainda estavam escravizados. Já foi assinado. Ele nos libertou do governo das trevas. Eu estou trazendo as boas novas. Você já está livre. O diabo está dizendo que não. O diabo está dizendo que não. O diabo está dizendo para você que você está lá em 82. Coitado, foi abandonado. Não, outro foi em 90. Ei, você está em 2023. Uma vez em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E é pela fé. Se revestir do novo homem, criado em Cristo. Eu parei de ter pena de mim, de me olhar no espelho, para tentar mover Deus. E eu descobri que Deus não tem pena de mim. Eu sou um sucesso, eu sou mais que vencedor, eu sou abençoado, eu sou sarado. Você já parou para pensar e aprender a dizer não para o diagnóstico médico? E entender que Isaías 53, 5 diz que ele, 4 e 5, levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras foram sarados. Experimenta se posicionar contra. Falar com ousadia, reinando em vida. Um rei, ele dita, como embaixador, porque eu não só tenho, eu sou autoridade. E dizer, eu não aceito isso. Você não pode achar comum. Eu estava lá no Instagram, aí eu vi de uma das verbos da vida, a menina nova morreu, lá o post, lá a igreja falando, dando as condolências, tudo mais. E eu disse, meu Deus, eu não posso aceitar isso. Tão nova. Tudo começa em não se conformar com este século. Nós falamos muito de renovação da mente, mas não começa com a renovação da mente. Começa em não se conformar com este século. Amém? Aleluia. Então, eu vou citar alguns exemplos do que é o governo, o reino, o reinado de Deus. Vou citar rapidamente, não vou pedir para você abrir, porque eu já estou começando a ficar com fome e eu quero jantar. Amém? Desculpe, porque seria melhor eu não falar isso
Porque eu sou um pastor, né? Eu não consigo ser como esses pastores. Não vou esconder. Estou com fome. Mateus 4, anota aí, 23 e 24. Mateus 4, 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, do governo de Deus, e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram então todos aqueles que sofriam de acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava, porque o governo de Deus estava sendo anunciado. Olha Lucas 11, 20. Olha não, ouça. Lucas 11, 20. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o governo, o reino, o reinado de Deus sobre vós. Mateus 9, 35 e 36. Mateus 9, 35 e 36, anota aí. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Você conhece a história? Houve a multiplicação de pães e peixes, porque ele divulgava o reino, não só porque alguém ofertou ou porque ele deu graças, mas o governo de Deus está aqui. Nós somos os seus embaixadores. Amém? Aleluia. Mateus 10, versículos 7 e 8. Diz: e à medida que seguides pregar esta mensagem, o reino dos céus está ao vosso alcance. Curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Anunciar o reino de Deus é testemunhar desse reino. Testemunhar desse reino é entender que existe um poder para você testemunhar. Existe um governo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Existe uma graça de Cristo para você ser um potencial, para você ser um milagre divino, para você curar, para você abençoar. Oh, aleluia! João Batista anunciou o reino de Deus. Jesus anunciou, os discípulos no livro de Atos anunciaram. Aqui Atos 1:3, quando na época eu ensinava Atos no Rema, olha aí na tela Atos 1:3 o que diz. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se. Olha, ele ficou 3 anos e meio no seu ministério terrestre. 3 anos e meio, ensinando e provando o reino de Deus, o governo de Deus, o reinado de Deus. Tomou gol, Flamengo. 1-1, tá bom. O reinado de Deus, o governo de Deus. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos. Olha o que ele ensinou. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Por que será que no livro de Atos tinha milagres? Os primeiros 30 anos da igreja, eles sabiam quem eram. Embaixadores. O poder que eles tinham. Eles sabiam o que significava o reino, o reinado de Deus que havia chegado na vida deles. Eles sabiam quem eram. 1 Coríntios 4:20 diz, 1 Coríntios 4:20 diz, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Romanos 14:17 diz, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Inseridos nele. Alegria no Espírito Santo. Amém? Oh, aleluia! Precisamos chegar à conclusão de gerar em nós a consciência do que temos, do que somos, do que podemos em Cristo. E eu concluo essa mensagem com isso. Precisamos de mais vigilância, precisamos de mais oração, precisamos de uma perspectiva maior do que a oração. Precisamos entender que oração não é só um lugar de desabafar. Existe o divã de Jesus, amém?
que nós podemos chegar lá e abrir o nosso coração e sair de lá transformado, mas depois de uma mensagem como essa, a sua vida de oração não pode só ficar resumida em desabafar ou pedir algo material. A minha e a sua vida de oração deve também entender que precisamos receber poder. Comungar com o poder dos céus. Receber instruções, direções, ser cheio. Ainda há espaços vazios em nossa alma. Não deveria, mas ainda há. Qual é a minha definição? Eu falei hoje de manhã de ser cheio do Espírito Santo. É preencher os espaços vazios. Ele pode. Ele pode. Ele pode encher de coragem onde tem medo. A luz prevalece nas trevas. Jesus sabia humanamente quem ele era quando ele estava no corpo humano. A Bíblia diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida está em você. A vida está em mim. Precisamos saber quem somos. Precisamos preencher, permitir que o Espírito Santo preencha em nós os espaços vazios, orando em línguas, variedade de línguas, discernimento do Espírito, declarando a palavra todos os dias, declarando as verdades das Escrituras, salmodiando, cantando ao Senhor em vosso coração. Precisamos separar tempo para estar com Deus. Precisamos sair do nosso lugar secreto, cheios do Espírito Santo, cheios de poder, sabendo que temos uma tarefa. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos autoridade. No mundo espiritual nós temos a preferência. Porque não é só ter autoridade. Nós somos embaixadores. Estamos selados e protegidos. Há miríades e miríades de anjos para nos servir. São espíritos ministradores que servem os que herdam a salvação. São os ministros de fogo que nos servem. Amém? Precisamos entender quem somos. Precisamos entender que nunca estaremos sós. O Senhor está conosco. Ele não vai nos deixar órfãos. Precisamos preencher qualquer lacuna na nossa alma. Hoje eu falava com uma querida irmã, uma mãezinha minha, e ela entendeu que às vezes nós temos esse sentimento de solidão que eu tinha. Esse sentimento de solidão é preenchido com a palavra, entendendo quem você é em Cristo, entendendo que Ele nunca vai deixar você sozinho, não vai deixar você órfão, Ele está com você todos os dias. As pessoas vão lhe decepcionar. Minha mãe me decepcionou, com 48 anos partiu para o Senhor. Mas Jesus disse, eu estou com você. Eu acho que é simples. É só tirar tudo e todos do trono e colocar Deus no trono. Amá-lo sobre todas as pessoas e coisas. Amá-lo sobre tudo. Incomparável, incocur. Ele não vai competir com ninguém. Estão comigo? Quando você entende isso, não vai ter mais sentimento de solidão, porque Ele está com você. Você vai curtir, ficar a sós com Deus. Todo mundo vai sair, você está na sua casa. Aleluia, esse é o meu espaço. Ele está aqui comigo. Pode viajar. Sabe aquele vazio que existia em mim há alguns anos atrás, que Cássia viajava? Ele preencheu. Ela pode me decepcionar, me deixar, mas ele não, ele está lá. Amém? Deixe de ser Fábio, pelo menos quando eu estiver ministrando. Amém? Então precisamos entender isso. Há um poder. E eu sinto muito. I'm sorry. Que alguns ainda não entendem isso. E querem consertar o que Deus já consertou, em vez de receber o que Ele já fez. Estão sendo enganados atrás de muita coisa, Vamos fazer mais isso, agora isso. E alguém está induzindo você a pensar que você é uma pessoa ruim, não merece, é medrosa, é ansiosa. Ei, você está em Cristo.
É só pegar as informações certas. Vai orar para melhorar. Sempre melhora. Amém? Você recebeu de Deus?